Obrigado. Vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1 eu vou ler. Mateus capítulo 25, versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com um noivo. 5 dentre eles eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e às duas outras. E diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois agora não sabeis o dia nem a hora. Eu li até o versículo 13. Quando a gente lê a Bíblia, a maioria das pessoas, quando tem vida espiritual, pensam no começo: só ler bastante a Bíblia, orar bastante, ser fiel, e assim eu acho que eu vou conseguir ter uma vida espiritual. As pessoas têm esse tipo de pensamento. Mas, se não souber exatamente a vida espiritual que está na Bíblia, não pelo método da vida espiritual de Deus, mas pelo meu método, ofertando bastante, orando bastante, fazendo muitas boas obras, assim eu vou poder ir para o céu. As pessoas pensam dessa forma. Mas quando as pessoas leem cuidadosamente a Bíblia jamais fala dessa forma. Certamente eu venho para o culto, eu oro, eu participo do culto, leio a Bíblia, isso é importante. Mas como é que eu posso ter uma verdadeira vida espiritual? A Bíblia nos fala sobre essas partes. Depois que eu descobri isso, minha vida mudou e eu comecei a ser transformado. Uma vez, um pastor que conheço falou assim: um jovem de Ansan, ele andou de táxi à noite. Andando de táxi, ele pensou: eu tô bem bêbado, né? E ele deu R$ 20 pro taxista e falou: olha, eu moro em tal prédio, então me leva até tal prédio. E falou pro taxista. E assim ele pegou no sono lá no banco de trás do táxi. E depois de passar um tempo, o taxista acordou e falou: já chegamos. Aí, quando ele viu, ele já estava no apartamento. Como ele já tinha dado $20, R$ 20, então o motorista não tinha que receber, né, mais dinheiro. Mas aí o motorista falou assim, né: agora pode me dar o dinheiro do táxi. Eu já te dei antes. Não, quando você me deu? Quando eu escutei isso, eu não sei exatamente se recebeu ou não, né? Mas ele falou que com certeza ele deu. Mas o taxista falou: não, eu nunca recebi. Aí os dois começaram a brigar, a discutir. Aí, como não resolveu nada, eles acabaram indo para a delegacia. Aí, como o taxista não estava bêbado, ele explicou tudo detalhadamente desde o começo. E ele falou que eu já recebi, mas na verdade eu não recebi nada, né? Mas os policiais escutaram a palavra do taxista, porque o cliente estava bêbado, né? Aí o policial falou: por que você não paga logo, senhor, o dinheiro?
do táxi. Ele falou, mas o que você está falando? Eu já paguei. O quê? Eu já falei que eu já paguei. E como ele estava bêbado, ele ficou irritado e ele começou a gritar. E aí os policiais ficaram apavorados, né? Ficaram bravos também. Se o taxista falou que você não pagou, é só você pagar para vocês poderem ir embora. Aí ele, não, mas eu já paguei. Aí ele chutou a mesa, começou a pegar o telefone e botar de volta, ele ficou bravo. E os policiais, como eles viram que aquele homem estava exagerando, aí eles fizeram lá que aí eles colocaram ele na prisão por 3 dias porque ele depredou as coisas da delegacia. Por 3 dias, aquele homem ficou tão chateado, ele se sentiu tão injustiçado. O que você está falando? Eu já paguei o táxi. E aí, depois de 3 dias que ele saiu da prisão, ele foi de novo lá para a delegacia. Aí ele foi lá para frente e falou, delegado, sai! Sai, me pede perdão. Porque na delegacia sempre aparecem pessoas assim. Ele nem olhou, né? Eles nem olharam para eles. Daí vocês não vão pedir perdão? Daí ele pegou e colocou gasolina nele. Aí ele falou, você não vai pedir perdão? E na delegacia pensaram, a gente não consegue, né? Essas pessoas. Aí o homem pegou e falou assim, ele pegou o isqueiro e falou, você não vai sair, eu vou colocar fogo em mim. E os policiais nem deram bola, porque sempre tem esse tipo de doido, né? Aí ele pegou, ligou, botou, acendeu o isqueiro e na hora pegou fogo no corpo inteiro. E as pessoas que estavam passando por ali começaram a se assustar, tiraram as roupas, as pessoas, e começaram a querer apagar aquele fogo. Mas ele ficou ferido por todo o corpo e ele acabou sendo internado. Mas o surpreendente é que, como foi ele mesmo que botou fogo no corpo dele, então o plano de saúde não podia cobrir isso. E ele estava deitado em casa depois que ele saiu do hospital, porque não tinha mais o que fazer. E ele ficou, eu já falei que eu paguei o táxi. Aí veio o pessoal do plano de saúde, aí ele falou, mas eu já paguei todo o táxi. Aí ele falou, tá, é verdade que você pagou, aquele taxista é mau, ele queria tirar mais dinheiro seu só porque viu que você estava bêbado, mas eu paguei o táxi. Aí depois, sempre que vinham as pessoas ao redor, mas eu paguei o táxi. Sim, é verdade que você pagou o táxi, mas quem errou foram aquele pessoal da delegacia. A gente tem que pegar esses homens aí, esse taxista, e botar ele na prisão. Aí passou-se o tempo. E como já não estava conseguindo curar, ele começou a ficar com pus, começou a ficar com ferida no corpo, ele estava pouco a pouco morrendo. Aí diz que um pastor da nossa missão foi procurá-la. Escutando a história dele, ele falou, nossa, você é muito mal. Todo mundo estava falando que ele estava certo, né? Mas aí veio um pastor e falou que ele estava errado. Ele falou, sai daqui, sai. O pastor falou para ele, mesmo que você mande eu ficar aqui, eu não quero ficar aqui. Aqui tá fedendo, aqui tá sujo, e eu vou sair mesmo daqui. Eu sou pastor. Mas eu quero falar uma coisa para você. Você pagar o táxi não é nada para você se gabar. Quem é que anda de táxi e não paga, né, o táxi? Isso daí você não tem que se gabar. Mas você, só para provar que pagou o táxi, você sabe quão mal você é para botar fogo no corpo só para provar isso? O seu pai deve saber disso, os seus filhos devem saber disso. Imagina o sofrimento que eles não estão tendo.
A sua esposa agora, você sabe quão miserável ela está agora? Você já pensou nos seus filhos, nas suas filhas? Então, esse pastor, esse homem ficou assustado com esse pastor. Ninguém nunca falou para ele que a esposa dele estava sofrendo, quantos filhos estavam sofrendo. Ele jamais havia pensado. Mas eu paguei o táxi. Quem é mau é o taxista, mas eu fiz bem. Eu sou bonzinho. Eu paguei o táxi. Porque ele só conseguia falar aquilo. Ele colocou gasolina nele, botou fogo nele. E aquele corpo do pai. O pai não podia falar para ele, né? Ah, por que você fez isso, Folho? Naquela situação em que o marido estava morrendo, né? Porque estava cheio de ferida, que esposa falaria, você vai morrer e vai para o inferno, né? Aquelas crianças chorando, vendo o pai cheio de sofrimento e dor. Ele não conseguia parar para pensar no que os filhos estavam sofrendo. As pessoas. Tem muitas pessoas boas e fracas. Mas qualquer pessoa que seja. Mas não tem alguém que saiba se enxergar perfeitamente, corretamente. Eu sou pastor e, embora eu leia a Bíblia, eu falo que eu prego esforçadamente. E às vezes, quando eu oro, eu tinha que me encontrar com aquele irmão. Eu tinha que ir para casa daquele irmão pregar para ele. Tem muitas vezes que eu tenho esse arrependimento. Aquele coração de estar diante dos irmãos, né, de poupar os irmãos. Realmente, eu também vendo isso, eu sou uma pessoa cheia de falta. Mas se eu não ver isso profundamente, eu pensar, eu preguei esforçadamente o evangelho, eu de manhã até a noite eu preguei, eu não me diverti. Quando eu vejo, se eu me ver desse lado, eu pareço uma pessoa boa, né? Mas se eu olhar com os olhos de Deus, eu posso ver quão fraco e quão mal eu sou. Hoje eu li Mateus capítulo 25. No final do livro de Mateus, tem muitos tipos de história. Quais são elas? No final do livro de Mateus, tem pessoas que quase vêm da posição de receber bênção de Deus. Então, se aqui em cima é a bênção, então as pessoas vêm lá de baixo e quase chegam aqui, mas aqui não conseguem receber a bênção de Deus. Isso é o que está escrito nas histórias finais do livro de Mateus. Pessoas que quase chegam na bênção. Quase não frequentam a igreja, cometem pecado, estão na prisão, roubam. Essas pessoas já são pessoas que já vão para o inferno, né? Já são pré-estabelecidas para irem, né? Não sei, mas eu já sei que eu já vou. Essas pessoas que já vão para o inferno. Não essas pessoas, mas as pessoas que se esforçam para servir a Deus, acreditam em Deus, com todo o coração, dão o seu coração para servir a Deus. Tem esse tipo de pessoa. Mas no final do livro de Mateus, tem muitos tipos desse tipo de história. Então, quando a gente lê a Bíblia, tem aquele devedor de 10 mil talentos. Ele recebeu o perdão da dívida de 10 mil talentos. Então, ele quase recebeu a bênção.
Mas depois, de novo, ele se tornando uma pessoa que desceu para uma posição de receber maldição. Eu vivendo no mundo, cometendo pecado, não é isso, né? Mas um dia eu estava com todo o coração servindo a Jesus Cristo, eu vivia assim. E dentre essas pessoas, na última fase, as pessoas que não conseguem receber graça de Deus e recebem maldição de Deus, é isso que está escrito nas últimas histórias do livro de Mateus. O que estava devendo 10 mil talentos, o rei mandou ele pagar a dívida. Aí ele se ajoelhou diante do rei e ele implorou, não pode, você vende o seu corpo, vende a sua esposa, vende os seus filhos, vende as suas filhas, vende tudo que você tem e paga essa dívida. Então ele ficou desesperado, o homem que vendia 10 mil talentos. Eu vou ser vendido, meus filhos vão ser vendidos, minha filha vai ser vendida, a minha esposa vai ser vendida, então a gente vai acabar se tornando um escravo. Ele não vai poder se encontrar mais com a esposa amada, não vai saber o que seu filho está passando. E ele chegou nessa posição tão miserável. Ele se ajoelhou e implorou, rei, por favor, tenha paciência e eu vou te pagar. Então aquele rei viu aquele homem que devia 10 mil talentos e teve compaixão dele. Aí o rei falou, tá, eu vou te perdoar essa dívida, então vai e vive bem. Ele ficou tão feliz, né, porque ele recebeu a graça de ser perdoado dos 10 mil talentos. Aí indo para casa, no caminho, ele se encontrou com um homem que devia 100 denários para ele. Eu não preciso mais me separar da minha esposa, do meu filho e da minha filha, né? Então eu preciso de dinheiro, me deve 100 denários que você me deve. Aí ele encostou o outro na parede e falou, me paga, me paga. Aí aquele homem que devia falou, né, implorando para ele, por favor, me deixa que eu vou te pagar em breve. Não pode. Eu vou te levar para a prisão. E deixou ele na prisão. E as pessoas que estavam ao redor falaram, nossa, ele recebeu o perdão de 10 mil talentos de dívida. Mas ele não conseguiu pagar 100 denários e botou na prisão. Aí o rei chamou, eu tive compaixão de ti, não era normal você também ter compaixão do teu amigo, então vai para a prisão e até você pagar toda a dívida. Ele recebeu perdão de 10 mil talentos. Tem pessoas que vêm para a igreja e recebem graça. Tem pessoas que recebem bênção, que são curadas da doença, que receberam graça. Receberam graça dos 10 mil talentos. Mas essa pessoa vai para a prisão como aquele homem amaldiçoado. A Bíblia nos explica detalhadamente isso. Em Mateus, tem essa história que nós conhecemos muito bem, né? Esse homem que devia 10 mil talentos, ou os lavradores da vinha, ou as bodas do rei, ou das 5 virgens nécias, essas histórias. Realmente tem muitas coisas que nós devemos fazer diante de Deus. O quê? Como todos nós podemos fazer todas essas coisas diante de Deus? Vocês podem cumprir todos os mandamentos? Vocês podem cumprir as leis? Tem alguém que possa viver perfeitamente como Deus deseja? Não, não existe. Mas o importante a gente tem que descobrir exatamente o coração de Deus. Em Êxodo, no Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava no deserto, antes do povo de Israel sair do Egito, Deus falou para o povo de Israel, vocês, no dia 13, peguem um cordeiro e comam. Não comam cozido, mas assado. Quando comerem a carne, estejam de sandálias, com cinto e o bordão pronto. Com água amarga fará.
E depois passa o sangue nas ombreiras e na verga da porta. Falou várias coisas. Primeiro, tem que passar o sangue nas portas e nas ombreiras da porta. Não come assado, não come cozido, mas assado. Depois tem que segurar, tem que estar vestindo a sandália e com o bordão na mão. Tem várias coisas que ele mandou. Mas dentre todas elas, o que era mais importante? Passe o sangue do cordeiro nas vergas e na ombreira da porta. Nas ombreiras e na verga da porta. Mesmo que você não coma muito bem o cordeiro sem alguns temperos, mas se você não passar o sangue nas ombreiras e na verga da porta, então aquelas pessoas morrem. Então tem várias coisas, mas o que é mais importante delas? É que tinha que passar o sangue nas ombreiras e na verga da porta. Então tem os 10 mandamentos: não terá outros deuses diante de ti, adorará somente ao teu Deus, não terá o sábado, santificará o sábado, adorará, não... tem todos os outros mandamentos: obedecerá a seus pais, não o cobiçará, não matarás, não roubarás. Não tem ninguém que cumpra todos esses mandamentos, né? Mas na Bíblia, Jesus Cristo, ele tinha uma coisa que ele queria nos falar. Tem um processo que Jesus Cristo queria que a gente passasse. 10 virgens, elas estavam esperando pelo noivo. E esperando o noivo, elas devem ter preparado muitas coisas. Devem ter tomado banho. Deve ter colocado uma roupa bonita, maquiagem. Elas devem ter feito faxina. Deve ter arrumado o cabelo. Deve ter feito um monte de coisa. Então, naquele país, era de noite que fazia o casamento. E as noivas, todas elas, cada uma as prepararam do seu jeito. Mas o que era importante nesse casamento? Então, esse casamento está ensinando sobre a posição que o nosso coração deve ter. Então, tem 10 virgens. Vamos supor que tenha uma jovem que é bem mais bonita, que chama bem mais atenção do que as outras 9. É muito bonita, linda. Qualquer pessoa que a visse... Nossa, essa mulher é muito linda. Vamos supor que tenha uma virgem que esteja ali entre essas 10 virgens, assim. E ela foi pro espelho, ela penteou o cabelo, e mesmo que ela visse, qualquer um visse, ela era muito mais bonita que as outras virgens. E ela olhava e pensava por dentro: ai, tentem bem vocês, né? Ah, tem flores de abóbora, tem flores aqui de outras coisas. Vocês podem tentar fazer o mais bonito, serem bonitas o quanto vocês quiserem, mas vocês não conseguem. Eu é que sou bonita. Esse tipo de mulher, porque elas pensam na aparência delas, porque elas têm certeza ela tem esperança na beleza delas, então ela começa a se preparar. Com certeza, esse tipo de mulher... Então, com certeza, tem essa mulher que não vai levar o azeite. Tem aquela que vai pensar: ai, vocês estão limpando a lâmpada, botando óleo, vê se vai dar, não vai adiantar, botando azeite. Então, vivendo a vida espiritual, tem um coração que as pessoas que vivem a vida espiritual têm que ter essa base, né? E se tiver essa base, a vida espiritual automaticamente é vivida. Uma vez eu estava andando de carro com a minha esposa me falou:
Eu tenho que comprar uma coisa nessa loja, você fica no carro me esperando, tá? Aí eu estacionei o carro na frente daquela loja. E a minha esposa foi lá dentro da loja comprar as coisas. Eu odeio ir na loja com a minha esposa comprar coisa. Quando a gente casou, logo depois que a gente casou, a gente foi uma vez pro shopping. Então, o homem simplesmente vê aquilo que precisa, compra, dá o dinheiro e sai. Mas ela estava 30 minutos escolhendo, indo para aquela loja, indo para aquela outra, vamos para outra, não vou comprar aqui, aí vai embora. Daí eu falei para minha esposa, vai você e vai comprar logo. Aí eu não entrei na loja. Eu estava no carro. E tinha uma rua assim, assim, e ela tinha uma barraquinha e ela tinha uma caixa de fruta e ela colocou a fruta ali, colocou a maçã em cima dessa caixa e estava vendendo. Aí de repente veio um policial, né, e falou assim, você não pode vender isso. Quando eu vi, eu não escutei a conversa, mas quando eu vi de longe, parecia que não podia vender a maçã ali. Aí aquela senhora que vendia a maçã, senhor, senhor, né, tava sorrindo assim. Aí depois, o que aconteceu? Aquele senhor chutou a caixa de maçã. Então todas as maçãs que estavam ali, em cima da caixa, começaram a rolar pelas ruas. Eu só fiquei vigiando para ver como essa senhora ia reagir. Se fosse eu, ia ficar bravo, ia falar, ô tio, cata todas as maçãs. Você chutou por isso, olha que agora eu vou poder vender a maçã? Tá toda machucada. Eu ia ficar nervoso. Mas essa senhora não estava ficando nervosa. Quando eu vi, ela estava catando aquelas maçãs, balançando a cabeça, sorrindo para ele. Ela estava botando todas as maçãs ali de volta, né? Quando eu vi aquilo, eu pensei naquela senhora, né, que estava vendendo maçã. Aquela senhora deve ter ficado muito brava. Caiu as maçãs que estavam em cima da caixa e as maçãs devem ter estragado. Mas como ela pode reagir dessa forma? Eu pensei naquela senhora o dia inteiro. Será que ela está fazendo isso porque ela tem que ganhar o dinheiro para pagar o hospital do marido dela? Por que será que ela não fica brava? Como será que ela conseguiu acalmar aquela fúria que ela tinha, que estava sentindo por dentro? Vendo aquela senhora. Tem pessoas assim também que se seguram. Tem motivo para ficar brava. Nossa, mas o que será que o marido dela faz? Eu comecei a pensar profundamente. Pessoal, vivendo no mundo, todos vocês já cometeram pecado. Mas, como vocês não receberam julgamento diante de Deus, como seu pecado não apareceu, vocês acabaram se tornando em pessoas boazinhas porque seu pecado não apareceu. A gente recebeu o perdão dos pecados, né? E nós éramos sujos, maus pecadores, que tínhamos que receber maldição. Nós tínhamos que receber. Nós éramos pecadores, mas recebemos o perdão do pecado. E aí eu me tornei numa pessoa boazinha, numa pessoa que faz bem, numa pessoa inteligente, numa pessoa que ganha bastante dinheiro, num bonzinho. Essas coisas vão fazendo com que o nosso coração fique cada vez mais alto. Então, para preparar o casamento, a virgem tinha que levar uma lâmpada, e dentro dessa lâmpada tinha que
tinha que preparar também o quê? O azeite. Então, como era dia do casamento, todas as virgens lavaram o cabelo, fizeram permanente, fizeram maquiagem, massagem, colocaram um vestido bonito. Então, todos devem ter se preparado. Devem ter preparado a lâmpada e, por último, devem ter preparado o azeite. Por que será? Por que será? Nós podemos fazer esse tipo de erro. Mas as mulheres que não sabiam, elas que não prepararam o azeite, elas pensaram que elas eram boas, que elas eram inteligentes, que parecia que as pessoas viam que ela pensava que era inteligente, porque ela era uma pessoa que podia se gabar diante das outras pessoas. Então, elas devem ter pensado, o meu marido vai me aceitar, o noivo vai me aceitar, ele vai me receber, ele vai me amar. Então, são essas mulheres que não prepararam o azeite. Vivendo a vida espiritual, não por causa de outra coisa. Mas, Satanás, para que a gente não possa receber a graça de Deus, ele faz o quê? Ele fica continuamente fazendo o trabalho de me estabelecer. Então, escutando essas coisas, o que a gente faz? Os homens, falou que os homens eles se reúnem para beber. Eles bebem, aí eles ficam bêbados de uma dose, 2 doses, e quando ficam completamente bêbados, quando eles ficam bêbados, depois, o que sai da boca do homem? Escuta aí o que eu tenho para dizer, escuta. Escuta aí o que eu tenho para dizer. E depois começa a falar sobre si. Começa a se gabar, porque quando estava sóbrio não conseguia se gabar. Daí começa a falar coisas que não consegue falar quando ficam sóbrio. Então, quando ele fica bêbado, ele perde ele começa, ele tem aquelas coisas que ele é bom, que ele é inteligente, que ele exalta. Então, normalmente ele não conseguiria falar isso, mas bebendo uma dose, quando ele começa a ficar bêbado. Aí, depois, os homens, depois que se juntam, começam a falar como eles se acham, né? Eu sou tão bom, mas as pessoas não reconhecem isso. Eu sou um homem tão bom. Eu faço tão bem, eu sou tão fiel, eu tenho uma boa vida espiritual, mas ninguém reconhece isso. Então a maioria das pessoas tem esse tipo de coração. E as mulheres são um pouco mais diferentes do que os homens. Uma vez eu fui num encontro com a minha esposa, ficamos 2 horas. Então, em 2 horas, as mulheres falaram tudo que deviam e não deviam. E os homens, em 2 horas, só ficaram olhando para a parede, ficaram cochilando. Então, diz que o homem só fala o que tem dentro quando entra bebida lá. Se não entrar bebida, jamais fala nada. Mas depois que bebem, a maioria deles começam a falar o quê? Começa a falar, eu sou bom. Eu sou tão bom, mas as pessoas não reconhecem isso. Mas como as pessoas, elas em sã consciência, elas não conseguem falar isso, né? Mas quando entra a bebida, elas ficam bêbadas, daí elas começam a se gabar. O que quer dizer isso? Tem coisas que a gente acha que a gente faz bem. No coração de todas as pessoas tem isso. Então, a minha pontuação é 100, mas no meu coração eu sou bom, então aí 500. Se é 100, então se pontuar por 100, por 500, tem pessoas que se pontuam a 5 mil, 50 mil. Mas porque as pessoas não reconhecem isso, então acabam tendo dificuldade e começam a não conversar com as outras pessoas. Começa a ter dificuldade. Quando a gente vai para diante de Deus, para a gente não conseguir ter vida espiritual, Satanás faz que trabalho na gente? Ele torna a gente muito arrogante.
E faz meu coração ficar bem alto. Faz meu coração ficar bem alto. E não consegue ter uma vida espiritual normal. Mas conforme o meu pensamento, continuamente eu começo a ter esse tipo de vida espiritual. Mas eu sou bom. Eu fui para o seminário e conduzindo os jovens, né, os estudantes seminaristas, qual é a maior dificuldade? Quando eu vejo aquele irmão ainda tem muita falta para ser um pastor, para ser um evangelista, né, para ser um ministro. Mas ele pensa que ele está fazendo muito bem. Se não tiver esse coração, não tem nenhum problema para ele ser evangelista. Mas eles não conseguem falar, né, que eu sou bom. Mas no coração deles está cheio disso. No final do livro de Mateus, a maioria dos livros são assim. Então, esses homens, eles tinham dificuldade, né? Eles estavam vivendo com muita dificuldade. E dentre os lavradores, sabe qual é o maior sonho? Deles lavrarem a sua própria terra. Porque eles não têm a terra deles, eles terem que lavrar na terra dos outros, por mais que eles lavram bem, mas os melhores frutos pertencem ao dono. Os pescadores, tem pescadores que vão pescar peixe, mas o maior sonho de um pescador é pescar no seu próprio barco. Mas quem não tem seu próprio barco, vai com o barco dos outros. O dono só fica sentado ali. E mesmo que pegue muito peixe, mas a melhor parte vai metade para o dono e a pior metade vai para ele. Por mais bem que ele faça, depois que ele tira o combustível do barco ou também outra coisa, não sobra muito para ele. Então, o barqueiro, o sonho dele o pescador, o sonho é ter o seu próprio barco. Mas o lavrador, o sonho dele é ter sua própria lavoura. E se ele perder metade para o dono, né? Se ele dá metade para o dono, não sobra muito para ele, porque ele tem que pagar as coisas que ele utilizou. E os lavradores, realmente, porque não tinha a sua própria lavoura, eles estavam sofrendo, mas aí, o que aconteceu? Um dia o dono deixou essa lavoura tudo na mão deles. E eles ficaram agradecidos. Ai, eu agradeço muito a ele. A gente tem que tratar esse nosso dono bem. E aí eles plantaram, tiveram muitos frutos, venderam, ganharam bastante dinheiro. Aí trocaram as roupas dos filhos, compraram roupa boa. E aí a forma de viver deles melhorou bastante. Mas quando o dono mandou os servos dele pegar a parte dos bens que cabia para ele, eles mataram os servos, bateram, não deram nada. Eles fizeram bem, mas eles não receberam o coração do dono. Então a Bíblia está nos falando o quê? Deus, ele não está falando, seus pecadores malvados, vocês vão para o inferno. Não, mas quanto mais a gente vai lendo a Bíblia nos fala o quê? Do coração de Deus e do coração do ser humano. Aparece exatamente isso. Pessoal, se a gente tiver o nosso próprio coração, nosso coração é imundo, sujo e mau. Qualquer pessoa que seja, com o seu próprio coração, não pode servir nem agradar a Deus, por melhor que faça. Por isso, através da Bíblia, Deus está falando o que para nós? É uma coisa muito importante que Ele nos falou. Vocês, seres humanos, são maus. Vocês, seres humanos, são sujos. Vocês, seres humanos, são imundos. Vocês, seres humanos, são falsos. Então, consertando não dá. Vocês têm que morrer.
Por isso, Deus... Porque todos nós, seres humanos, temos que receber maldição e morte. Por isso, a bondade que o homem faz, a justiça que o homem faz, a santidade que o homem faz, as boas obras que o homem faz, todas essas coisas Deus despreza e jogou tudo isso fora. No livro de Mateus, está falando. Naquele dia muitos dirão, em teu nome, Senhor, Senhor, em teu nome, nós fizemos muitos milagres, expulsamos demônios e profetizamos. Mas Jesus Cristo falou o quê? Não vos conheço, não vos conheço. Por quê? Em nome do Senhor, eu fiz. Então, na Bíblia, nenhuma vez Deus reconheceu o ser humano. Por isso, a Bíblia fala verdadeiramente o que para nós? Todas as coisas que você faz é maldição, é morte, é destruição. São coisas que somente podem te levar para o inferno. Então, tem dois corações, o coração do homem e o coração de Deus. E o ser humano, com o coração que recebeu de Satanás, por mais bondade que eles queiram fazer, por mais fiéis que eles queiram ser, por mais que eles queiram agradar a Deus, por mais que eles queiram ser fiel a Deus, o homem não pode agradar a Deus. Por isso, Deus, para nós seres humanos, Ele nos deu o quê? Os mandamentos. Olha quão mal você é mal, ser humano. Olha quão sujo você é, ser humano. Olha quão falso você é. Olha quão arrogante você é. Olha quanto lascívio você é. Deus continuamente quer nos mostrar isso. Então, vocês lendo a Bíblia podem perceber, eu sou tão mal. Vocês percebem isso, não? Nossa, realmente eu sou falso. Vocês já perceberam isso? Realmente eu sou muito sujo. Eu sou inútil. Realmente eu não consigo. Deus mostra que esse coração está em nós. Ele nos mostra esse nosso interior. Por isso nós queremos mudar, nos transformar e assim com fidelidade servir a Deus. Domingo, indo escutar a palavra do pastor, estou tendo uma boa vida espiritual. Agora eu recebi o perdão dos pecados. Assim, se eu fizer assim, Deus vai se alegrar e eu vou poder ir para o céu. Não, jamais é assim. Você, ser humano, todas as coisas que saem do seu coração são maus. Mais enganoso do que todas as coisas, desesperadamente corrupto é o coração do homem. A coisa mais corrupta e suja desse mundo, má, imunda, é o coração do ser humano. Por isso, com esse coração, por mais bondade que a gente queira fazer, mas porque a raiz é má, Deus não aceita. Por isso, jogando fora esse coração, recebendo o coração de Jesus Cristo, o pensamento que surge dentro de mim, o meu coração que surge dentro de mim, essas coisas que surgem dentro de mim, eu tenho que jogar fora. Se eu levar isso, eu vou receber maldição. Se eu viver com esse coração, eu vou receber salvação. Eu não vou receber salvação. Deus não se agrada desse coração. Por isso Deus quer me matar. Por isso Deus quer me mandar para o inferno. Não por causa do que eu faço, mas por causa desse meu coração. Então, por isso eu não posso viver seguindo o meu coração. Eu tenho que jogar fora o meu coração. Então, jogando fora esse nosso coração, se a gente receber o coração de Jesus Cristo, assim eu posso ver as duas vidas espirituais que eu tenho. Eu seguia a Deus. Então, eu servi a Deus, segui a Deus, a minha carne não quer.
ela impede, mas eu, seguindo a minha carne, a minha cobiça, o meu desejo, o Senhor não se agrada disso. Então, sentindo isso, e assim eu posso começar a distinguir o Deus que está dentro de mim e o pensamento que está em mim, né? Mas, por mais que eu seja mal, Satanás nos engana. Ah, mas eu fui fiel, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Essas pessoas, porque o coração delas está exaltado, elas vivem seguindo o seu próprio coração. Mas se Deus vê o nosso coração sujo e mal, e se a gente perceber isso, nosso coração fica baixo. Então a gente acaba calando a boca diante de Deus. A mulher que vendia maçã, quando as maçãs delas estavam caídas no chão, porque o homem chutou, ela estava brava, estava chateada. Como? Você não sabe como eu tô aqui vendendo maçã. Deve ter surgido as injustiças no coração dela. Se eu não puder vencer maçã aqui, como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou comprar remédio para o meu marido, né? Então ela deve ter tido todos esses tipos de corações. Tinha um missionário, Park Jong-un, que estava missionando no Alasca. Antigamente, em Cheongju, ele era de uma gangue, né? Esse irmão, ele é bem grandão. Mas diz que o soco dele é muito rápido. A mão partiu junto com o do adversário, mas a mão dele já está 100 vezes na frente. Falou que é muito rápida a mão dele. Em Cheongju, ele ficava cuidando de uns cabarés, de uns bares, né? Um dia, um amigo dele estava falando que ia para a igreja. Aí ele falou, você vai para a igreja fazer o quê? Conhecer alguém para casar? Mas ele viu que o amigo dele estava mudando, né? E aí o amigo dele arrastou ele para ir para a igreja, ele foi para uma conferência. Ele estava sentado. Aí ele falou que estava com muito sono escutando a pregação do pastor. Aí ele dormiu, aí ele acordou. Aí ele falou, quem tem pecado, levanta a mão. Se falar pecado, é lógico que ele levantou a mão. Ele levantou a mão, aí falou, então levante-se agora. Ele se levantou, daí falou, segue, e ele seguiu. Daí colocaram ele num quarto. E uma pessoa começou a falar. No começo ele não conseguia escutar nada. Mas depois ele começou a escutar a palavra. Ele escutou 1, 2, 3 horas. E o incrível é que antes, quando ele escutava pecado, diz que ele fez muitas coisas más. Mas escutando a palavra, o engraçado é que o pecado todo dele desapareceu. Ele pensou, nossa, como assim todos os pecados que eu tinha sumiu? Aí quando ele saiu, não tinha nenhum amigo dele, não tinha ninguém esperando por ele. Aí sozinho, numa noite bem escura, ele estava saindo correndo. Mas ele estava com tanta paz no coração. Ah, meu pecado foi lavado, meu pecado foi lavado. Ele ficou tão feliz. Aí depois no dia seguinte, como falaram para ele ir para a igreja, ele foi. E ele escutou a palavra, ele ficou tão feliz. Esse irmão falou, nossa, é verdade. Mesmo que isso seja falso, é bom para mim. Eu estou muito feliz. Ele queria acabar com essa vida de viver na gangue, mas era muito difícil. As pessoas de baixo vinham, queriam levar ele. E ele falou, pastor, eu posso deixar minha salvação de lado por 1 mês só? E depois de 1 mês eu vou poder ter uma verdadeira vida espiritual. Depois que ele recebeu a salvação, ele é chefe de gangue. Mas ele estava escutando o que o pastor de Yangchong estava mandando. Aí o pastor falou, agora você tem que aprender a viver. O que é aprender a viver? Como que vive? Antigamente,
Você acordava 10 horas, 11 horas, comia galinha, miojo, comprava uma caixa e bebia o ovo. Aí depois você ia, brigava, ganhava dinheiro, ganhava bebida. Aí falou que o pastor mandou ele começar a vender morangos. E vendendo morango, ali, ele ia pra lá, daí não deixavam. Ele ia porque as pessoas da loja não deixam ficar na frente deles. Aí ele pegou o morango e começou a amassar com a mão dele, de raiva. Aí acabou ali a venda de morango pra ele. Mas esse irmão, mesmo assim, ele não queria viver como ele vivia antes. Pastor, você me deu a vida, e ele começou a obedecer ela. E ele se tornou missionário. Ele foi para a China. E pregando o evangelho, ele foi pego pela polícia. Aí pesquisaram. Ele estava levando comida para os filhos no hotel. Aí os filhos ficaram felizes. Ai, pai, que legal, você foi pego, a gente tá dormindo no hotel, né? Que bom. Aí pesquisaram. E perguntaram pra ele como foi que ele acabou nascendo de novo. Aí ele explicou pra eles como ele acabou nascendo de novo. Ele falou, peraí, você tá pregando pra mim? Não, eu não tô pregando, ele falou, né? Porque não podia pregar para os policiais. Aí ele falou assim, eu tô contando a minha história. Mas aí ele acabou sendo expulso da China porque ele estava pregando. Aí ele foi para Alasca e pregou o evangelho lá. E o triste é que em 2009 ele faleceu. A vida desse irmão era muito agradável. O pastor Parque, aquele pastor, quando ele morreu, eu fiquei tão chateado. Ai, Deus, por que o Senhor levou ele? Porque depois ele vai para o céu igual. E assim, pouco a pouco, ele está desaparecendo da nossa memória. Antigamente, ele lutava com um soco. Antigamente, ele estava na nossa igreja. Eu acho que era em Tindô que a gente estava começando a nossa igreja. E aí vieram alguns malandros na nossa igreja. Aí ele só entrou 5 minutos e saiu. Aí eu perguntei, o que você fez? Ele falou, mandei eles embora. Embora? Como você falou pra ir? Eu só falei pra ir embora. E eles foram? Foram. Eu fiquei assustado. Eu falei, tá, como é que... Eu fiquei tão curioso. Eu falei, como é que você mandou embora? Eu só falei pra eles irem embora, pastor. E eles foram. Depois que eu pedi tanto. Aí ele contou que os 10 cercaram ele. Aí ele falou, oi, meu nome é Kim Dong-an. Aí o irmão olhou pra ele e falou, ô moleque, seu nome aí é sujo, hein, cara? Aí os 10 se ajoelharam e falaram, irmão mais velho. Aí eu me assustei, aí eu falei assim, nossa, se você for para um grupo de malandros, você só fala assim, teu nome aí é sujo, só isso, né? Eles vão embora? Quer dizer, eles estão lutando pela energia, né? Com 10 e pouco, só ele tem essa energia para poder falar assim, né? Ô, cara, só teu nome é sujo, hein? Antigamente esse irmão vivia uma vida tão escura. Ele pregava bem, ele conduzia bem, mas ele não tinha mais nada daquilo da sua vida antiga. Antigamente, como ele vivia bem, o que ele fez, o soco forte dele.
Ele fechou 100% a boca sobre o seu antigo eu. Quando a gente balançava ele era grandão, né? Só saía Jesus dele. Ele era jovem ainda. Mas eu o admirava muito no meu coração. Não são todos os nossos missionários que são assim, mas tem irmãos que se esvaziaram. Se esvaziaram completamente. Antigamente, o que eu fazia bem, que eu era inteligente, que eu fiz bem, a minha bondade. Quando a gente se encontra com as pessoas que tiveram vida espiritual, quando eu fiz 40 dias de jejum, essas pessoas fazem de tudo para poder mostrar isso. O que eu fiz na igreja antigamente, as pessoas querem mostrar isso. Pessoal, até as pessoas que vivem vida espiritual, se elas não se negarem, tem pessoas que elas se acham boas, que são boazinhas, que são inteligentes, que são bonitas. As pessoas que têm coisas que fazem bem, é muito difícil de se despir, difícil de se despir das suas coisas, porque elas acham que é desperdício. Mas porque as pessoas são más, elas não querem se despir e não querem receber a Jesus Cristo. Então elas jamais podem agradar a Deus. Nenhum ser humano pode agradar a Deus, nenhum. Por isso Deus, por querer, para nós fracassarmos, Deus faz com que a gente cometa maldades. Em Romanos capítulo 5, está escrito que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais pecado eu cometo, mais eu percebo que eu sou sujo. Deus nos encerrou na desobediência para conceder misericórdia para nós. Deus quer nos mostrar quão sujo, maus, que nós devíamos receber maldição e cair no fogo eterno. Deus quer nos mostrar isso. Por isso, Deus está falando isso na Bíblia. Mas nós, sendo enganados por Satanás, todas as coisas erradas que eu fiz, eu escondo no fundo do meu coração. Eu tirei o dinheiro do aluguel que eu recebo, dos aluguéis das casas, eu ofertei, eu trabalhei, eu fiz isso e aquilo, eu ensinei os estudantes da escola dominical, eu fui pro hospital, eu quando estava pobre dei esse dinheiro para a igreja. Então essas bondades vão enchendo o coração da pessoa, encobrindo a maldade, a sujeira do coração. E você acaba não se tornando numa pessoa suja, má e imunda, mas numa pessoa boa. Quando você se torna nessa pessoa boa, cheia de razão, essas pessoas são muito difíceis de jogar fora a sua bondade. Porque ela é muito boazinha, porque ela é muito boa, porque ela é muito inteligente, porque ela é muito boazinha. Então, consertar um pouco isso, e elas querem viver dessa forma, mas elas não querem jogar fora. Elas não querem jogar fora. Mas nós, pessoal, com os olhos de Deus, se nós enxergarmos com os olhos de Deus, quando a gente tem um pouquinho de bondade assim, a gente guarda isso por vários anos. Antigamente, quando eu estava na escola dominical, tinha um professor que nos ensinava. Ele falou que o que a mão direita faz, não deixa a mão esquerda saber. Aí falou que um dia ele estava com um novo casaco no inverno e tinha um mendigo na rua e ele tirou esse casaco, deu para o mendigo e saiu correndo. Quando eu escutei aquilo do professor, nossa, eu achei tão legal. Eu também, se eu tiver um casaco novo, eu vou tirar, eu vou dar pro mendigo e vou sair correndo. Mas não tinha nenhum mendigo, né?
Mas um dia eu tinha um dinheiro, né, que eu ganhei com muita dificuldade. Aí eu joguei na frente do mendigo e saí correndo. Né, eu nem saí andando, saí correndo. E eu ter dado dinheiro para aquele mendigo, nossa, por muito tempo, tá ainda vivo no meu coração. Ah, eu dei o dinheiro para aquele mendigo e saí correndo. Pessoal, tanta maldade que a gente faz, Satanás encobre. Ele encobre com algumas bondades que eu fiz. E assim eu tô como uma pessoa boazinha, que faço bem, como uma pessoa inteligente, como uma pessoa fiel. Essas pessoas, para elas se negarem é muito difícil. Por isso, no final do livro de Mateus, aparece continuamente esse tipo de história. Tem as bodas do rei. E o rei convidou muitas pessoas. E quando estavam entrando no banquete, todo mundo estava trocando de roupa pela roupa que o rei preparou, mas só um não entrou com essa roupa. Aí, quando o rei viu, tinha essa pessoa que não tinha vestido essa roupa. E o rei perguntou: homem, como tu entrastes aqui sem a veste nupcial? E falou que ele não conseguiu responder. Aí o rei mandou ele expulsá-lo. Por que ele não vestiu as vestes nupciais? Porque não tinha pessoas que estavam ali naquela festa do rei. O rei mandou chamar todos os mendigos. Aí aqueles mendigos estavam com aquela roupa toda rasgada, querendo esconder os furos da roupa. Mas imagina, tinha uma veste preparada para eles. E eles, vestindo aquela veste, escondia toda a sua roupa suja e furada, né? Então era muito bom para eles. Mas quem é que não vestiu a veste nupcial? Aqueles mendigos sujos, eles precisam desse tipo de roupa, mas eu não preciso. Eu tenho essa roupa tão boa, eu sou tão bom. É melhor eu não vestir essa veste nupcial, essa minha roupa é muito mais bonita. Essa pessoa entrou sem as vestes nupcial. O rei falou: por que não vestiste a veste nupcial? Ele tem boca, mas ele não respondeu. Aí o rei mandou ele para as trevas e para o fogo eterno. Pessoal, no final do livro de Mateus, as pessoas que fazem bem, os inteligentes, os bonzinhos, os sábios, os fiéis, as pessoas boas, essas pessoas não conseguem jogar fora o seu eu, as suas coisas e ficam com a sua própria justiça. Mas aquelas pessoas sujas, más, imundas, descobrindo a maldade que tem dentro de si, o pecado que tem dentro de si, descobrindo pessoas que descobrem que não tem bondade dentro de si. Eu, com esse meu coração, eu não vou conseguir fazer bondade. Ah, meu coração é sempre arrogante. O meu coração, eu sempre penso que eu faço bem. Eu tenho coração mau. Eu tenho um coração de inveja contra as pessoas. Eu tenho um coração falso. Eu sou arrogante. Com esse meu coração, eu não posso servir a Deus. Realmente, porque esse meu coração é muito sujo. Por mais bem que eu queira fazer, eu não consigo. Com esse meu próprio coração, não dá. Jesus Cristo falou o quê? Que tendes em vós o mesmo coração, o sentimento que houve em Cristo Jesus. Então eu não tenho que ter o meu próprio sentimento. Ah, esse meu sentimento, não tenho que seguir esse meu pensamento. Se eu seguir o meu pensamento, eu vou ser abandonado por Deus. Então surge o seu próprio pensamento, mas joga fora esse seu pensamento e recebe o coração de Jesus Cristo. A Bíblia nos fala exatamente sobre isso. Em 1962, eu recebi o perdão dos pecados. Antes de eu receber o perdão dos pecados, Deus me concedeu graça. Realmente, eu vivia no interior, eu não era nada.
Mas naquele tempo eu pensava que eu era bom, que eu era inteligente, que eu era bonzinho. Mas Deus me concedeu graça e um dia Deus emprestou os olhos dele e pela primeira vez eu consegui descobrir um eu diferente do que eu enxergava. Quão egoísta, quão mal, quão sujo eu era. Se eu viver seguindo esse meu próprio coração, com certeza eu vou fracassar. Se eu viver seguindo esse pensamento que surge dentro de mim, eu somente vou poder fracassar. Eu sou muito sujo e mal. Por isso, eu abandonar minha pessoa era muito fácil diante das outras pessoas, né? Eu não posso dizer que eu vivi assim sem ter o meu próprio pensamento, mas depois que eu decidi que meu coração é mau, se eu seguir meu pensamento eu vou fracassar, esse pensamento que eu pensava que eu fazia bem, que se eu seguir o meu pensamento eu vou me dar bem, depois que eu descobri que isso não ia dar certo, eu comecei a seguir o coração de Jesus Cristo. E passando o tempo, eu senti o quê? Eu percebi o quê? Eu tenho um novo coração que eu não podia ter antes. E esse coração está trabalhando dentro de mim. Esse coração não é meu. Esse coração não é meu. O meu coração não era assim. Eu não era assim. Essa sabedoria não é minha sabedoria. É sabedoria de Deus. Eu não tenho coração de amar aquele irmão. Aquele coração pelos leprosos. Aquele coração pelos prisioneiros. Não é o meu coração. Eu não consigo fazer isso. Com certeza, dentro de mim, não eu, mas um outro coração. Eu vi que estava vivo dentro de mim. O coração de Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que eu vivi 100% sempre com o coração de Jesus Cristo. Às vezes surgiu meu próprio pensamento, mas Deus conduzindo o meu coração, Ele conduziu meu coração para o coração de Jesus Cristo. Por isso, Deus permitiu com que a nossa igreja não fluísse como as outras igrejas. Na igreja não é o homem que é estabelecido, é o Senhor somente que é estabelecido. Por isso, para que a vontade de Jesus Cristo possa ser estabelecido, e assim no coração dos irmãos Jesus Cristo seja estabelecido e nós não sejamos nada. Em algumas igrejas, eles falam que clamam o nome de Deus, mas eles estabelecem o homem. Eles falam que estabelecem a Deus, mas vivem pela sua própria decisão. Há muitas igrejas assim. No final do livro de Mateus, tem para o homem que estava devendo 10 mil talentos, ou dos lavradores maus, ou do banquete do rei, ou das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, e a parábola dos talentos. Todas essas histórias mostram duas coisas. Com que coração você viveu? Com que coração você trabalhou? Deus está nos mostrando claramente. Aí, as pessoas que seguem o seu próprio coração, os pensamentos que saem do ser humano, Deus, Ele quer tirar tudo isso, Ele rejeita tudo isso, Ele não aceita isso. Essa pessoa cai na maldição. Mas a pessoa que joga fora o seu próprio coração, e as pessoas que vivem seguindo o coração de Jesus Cristo, recebendo a sabedoria de Jesus, a paz de Jesus, o poder de Jesus, o coração de Jesus. Então, a gente pode ver que essas coisas aparecem através dessa pessoa. Essa vez, nos Estados Unidos, os estudantes da IYF, mais ou menos uns 300 foram para o Haiti e fizeram o acampamento de inglês lá. Mais ou menos 6 mil haitianos, estudantes que viviam tão bem nos Estados Unidos, foram para o Haiti.
E é muito calor lá e sofreram bastante. Dormiram na sala. Mas eles ficaram surpresos porque vieram haitianos de 2 horas de distância e ficavam até 7h30, que era o horário. E 7h30 começava, mas todos eles chegavam bem na hora, os haitianos. O meu neto, ele está no 1º ano do colegial, ele foi para o Haiti e falou, nossa, se eu tivesse vivido num país assim, como eu viveria? Vivendo num país tão bom, numa família tão boa, recebendo tanta bênção. Eu vivi sem agradecer. Automaticamente sai esse tipo de palavra da boca dos estudantes. Vivendo num país tão bom como os Estados Unidos, a maioria dos estudantes reclama, não conseguem preencher os seus desejos, sua cobiça e ficam só reclamando. Mas indo para o Haiti, eles tinham que tomar vacina, mas não tem quem vacine. A esposa do pastor tem uma missionária aqui, ela era enfermeira e ela foi lá e vacinou as pessoas. E aí as pessoas perceberam, nossa, a gente viveu num país tão bom, sem ter motivo para reclamação. Mas vivendo nesse nosso país, a gente não percebe que a gente vive num país bom, que a gente tem um coração arrogante, que é tão arrogante, que a gente é tão mal. Porque só as pessoas ao redor percebem isso, a gente não consegue ter uma verdadeira vida espiritual, uma correta vida espiritual. Se a gente puder refletir a Deus, se a gente vai poder ver quão mal, sujo e imundo nós somos. Realmente, eu sou uma pessoa muito má. Eu sou uma pessoa muito suja. Eu sou muito arrogante. Eu realmente tenho nojo de mim mesmo. Vai poder descobrir esse coração. Então essas pessoas vão querer abandonar a si mesma, assim como o apóstolo Paulo falou, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu odeio esse meu corpo. Por isso, se nós virmos a nossa verdadeira e exata pessoa, eu realmente sou sujo, mau e imundo. Por isso eu quero sair de mim, eu quero me libertar de mim. Mas as pessoas insensatas querem se estabelecer, querem viver por si mesmas. E é assim que se divide nesses 2 tipos de vida. Por isso, nós descobrindo a nossa pessoa, realmente descobrindo que eu sou sujo, mau e imundo, eu fecho a minha boca, não tenho mais nada para falar e somente tenho vergonha, sem poder falar nada. Por isso, querendo me abandonar, eu não acreditando mais em mim mesmo, eu recebo o coração de Jesus Cristo. Desde então, não eu, mas Jesus Cristo me conduz. E desde então, o fruto de Deus vai surgir, vocês vão receber glória de Deus, a justiça de Deus vai aparecer através de vocês. E assim vocês se tornarão verdadeiros cristãos e se tornarão pessoas abençoadas de Deus. Vamos orar?